Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, como dizíamos na meditação anterior sobre a santidade, se apoiava totalmente na graça de Deus para progredir na sua vida cristã. E sedento da graça de Deus, procurava beber das fontes e do manancial da graça de Deus. Jesus já havia dito: quem tem sede, venha a mim e beba. O profeta Isaías já havia profetizado: bebereis com alegria do manancial da salvação. E as duas principais fontes da graça que jorram do manancial da salvação, que é o próprio Cristo, são a fonte dos sacramentos e a fonte da oração. Em uma entrevista concedida ao programa Bem Viver Emaús, em 10 de agosto de 2002, o Marcelinho deixou claro a sua consciência acerca da riqueza da vida sacramental e da importância da oração na trajetória de santificação de todo cristão. São palavras suas. No dom da Eucaristia, Jesus nos ama tanto que quer fazer-se um conosco. Existe realidade mais encantadora do que esta? Outro dom sublime da parte dele é a confissão. Como é bom uma confissão bem feita. Como é bom buscá-la com frequência. Como é bom andar com a consciência limpa, não propriamente em função dos nossos esforços, mas pelo perdão que Deus comunica à nossa consciência. Uma confissão frequente é fonte de felicidade e de comunhão com Deus. A vida sacramental é fundamental. Sem ela, como se comunicaria a graça de Deus a cada um de nós? Tudo isso nos desperta para a realidade da oração. Uma oração diária, constante. Eu gosto de fazê-la e recomendo que se faça no início do dia, para que o dia se dê todo na presença do Senhor. Não ore só para si, não pense só em seus problemas, pense na igreja toda, ore pela igreja toda, ore por aquelas causas nas quais você não pode propriamente interferir, mas pelas quais você pode firmemente rezar e rogar a Deus, porque Ele tudo pode, Ele pode tudo. A Deus nada é impossível. Essas coisas todas precisam fazer parte do nosso cotidiano e nos levam à santidade, santidade que nos é pedida pelo Senhor: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E dentre todos os sacramentos, o principal, sem dúvida, é a Santíssima Eucaristia, porque ali se encontra o autor da graça, a própria fonte da graça. E que imenso amor a Jesus Eucarístico tinha Marcelo. Apaixonou-se profundamente pelo Santíssimo Sacramento. Marcelo foi vivendo da Eucaristia, deixando-se transformar por essa presença real de Cristo, que oferece como alimento da nossa vida espiritual o seu corpo e sangue, alma e divindade. No movimento de Emaús, várias vezes o Marcelo foi convidado a falar aos jovens cursistas sobre a Eucaristia e falava com muita vibração, com muito amor. Irei recolher aqui alguns trechos de palestras sobre a Santíssima Eucaristia dadas pelo Marcelinho. Eu fico muito feliz porque vim falar a vocês da realidade mais repleta de amor ao outro, de esquecimento de si mesmo
que se pode imaginar. A realidade de um amor transbordante, que se revela com uma clareza tamanha que chega a ser algo espantoso. Uma realidade que só pode ser bem compreendida quando nós notamos que somos amados, profundamente amados em extremos, por alguém que pode amar de modo enlouquecido. E, em função desse amor enlouquecido, pode fazer coisas que, do ponto de vista meramente humano, não seriam concebíveis. É algo que transcende, é algo que só pode se realizar por alguém que muito ama e que pode só ser compreendido por alguém que se sabe profundamente amado. Eu vim falar da Eucaristia. E na sua fala, no seu modo ardente, como buscava diariamente o Santíssimo Sacramento, se pode reconhecer como Marcelo compreendeu muito cedo o que significava a presença real de Cristo na hóstia consagrada. São palavras também suas. Na Eucaristia está aquele Jesus que Maria deu à luz, que os pastores encontraram em um presépio, que Maria e José viram crescer sob seus olhos, aquele Jesus que fascinava e instruía as multidões, que se declarou luz e vida do mundo, que para salvar os homens morreu na cruz, aquele Jesus que apareceu ressuscitado aos apóstolos e em cujas chagas Tomé colocou os dedos, Jesus que subiu aos céus, que agora senta-se glorioso à direita do Pai e que junto dele envia o seu Espírito Santo aos que crerem. E são outras palavras do Marcelo. Jesus, do início ao fim da sua existência, a faz plena de um esvaziamento inefável, de um esvaziamento indizível. Ao nascer, ao morrer, Jesus é todo doação. Fato é, meus queridos, que esse Senhor, que só sabe se esvaziar, quis eternizar-se entre nós, quis ficar entre nós e quis fazê-lo para sempre, quis fazê-lo de modo definitivo. É este o sacramento através do qual Jesus permanece conosco. É o sacramento através do qual Jesus responde àquele nosso convite. Mane nobiscum Domine, fica conosco, Senhor. É o sacramento através do qual ele cumpre uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Deus não se engana e não nos engana. Ele é absolutamente fiel a tudo o que diz. E isso levava o Marcelo a uma profunda gratidão. Gratidão por um Deus que nos ama, que nos diz que nos ama e que vem morar na gente, sobretudo através do dom mais sublime que Ele nos oferta, que Ele nos oferece a cada Santa Missa, que é o dom da Eucaristia, a presença do Filho dele em cada um de nós. Aos olhos humanos, incompreensível, aos olhos da fé, perfeitamente compreensível. E como uma vida que tem a noção dessas coisas pode não se converter, pode não se transformar, pode não se modificar radicalmente? E tendo se tornado um fiel de missa diária, no ano 2000, ele foi convidado pelo seu pároco, o padre Márcio Vignoli, a exercer o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão. O pároco percebia o seu amor pela Santíssima Eucaristia e deixou-nos o seguinte depoimento. Outra nota característica de Marcelo era o amor à Eucaristia, celebrada, comungada e adorada. Nas quintas-feiras de adoração, era sempre comum vê-lo adorando o Santíssimo, mesmo que tivesse muitos compromissos com a sua faculdade e seus estudos. Notando nele esse ser eucarístico, o convidei para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ele foi nosso mais jovem ministro.
E a participação da Santa Missa era para o Marcelo, de fato, um momento sublime, solene ao extremo, um encontro do tempo com a eternidade. Marcelo mergulhava no mistério com todo o seu ser, e isso era até mesmo perceptível às pessoas à sua volta, como relembra Felipe Cardoso. Lembro que em uma missa, certa vez, eu fiquei ao seu lado, e em determinados momentos eu prestava mais atenção nele do que no padre, pois ele estava recitando umas palavras em voz baixa e eu tentava ouvir. Não sei explicar, mas era muito bom ficar perto dele. Ele refletia paz, felicidade. A amiga Zélia Dal Castelo também ficava maravilhada com o trato íntimo e intenso do Marcelo com Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Lembrança inesquecível era a sua postura durante a missa de Emaús na Imaculada Conceição. Nossos lugares habituais ficavam próximos, na frente, na lateral à direita. E eu admirava sua devoção, principalmente ao comungar e adorar. Era contagiante e me impelia a seguir seu exemplo, percebendo o seu mergulho no mistério eucarístico de amor. E nesse sacrifício da missa, o sacrifício maior de Cristo, dessa entrega total por amor a nós, Marcelo se fortalecia no dom inefável da Eucaristia. São palavras do Marcelinho. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. E podemos registrar as palavras do Marcelo antes da missa que foi celebrada no domingo seguinte ao da sua internação, no dia 26 de setembro de 2004, no seu próprio quarto de hospital. Ele tinha tido o desejo de que a missa fosse celebrada para ele e gostaria de assistir à missa. E o seu amigo Klaus diz: não medimos esforços para tentar realizá-lo, e assim o fizemos. Preparamos todas as alfaias e Monsenhor Francisco de Sales Bianchini presidiu a celebração inusitada num quarto de hospital, sendo o altar a mesinha das refeições. Qual não foi nossa surpresa quando, antes da missa se iniciar, Marcelo pediu a palavra e disse literalmente: meus queridos, quero lhes dizer que esta mesinha, a das refeições, não tem a noção do que receberá em seguida a maior dignidade que lhe é possível. Dizer também que desejo associar o meu sacrifício ao de Cristo, que se renovará neste altar. Marcelo tinha uma profundíssima devoção ao Santíssimo Sacramento. Era um fiel de missa diária, mas com a abrupta internação, naquele momento no hospital, o governador Celso Ramos perdeu a oportunidade de participar diariamente do sacrifício da missa. E quando já hospitalizado, recebia com frequência a comunhão eucarística. Uma ministra da Sagrada Comunhão, chamada Denise, comentava: já levei muitas vezes Jesus Eucarístico a muitas pessoas nos hospitais e em suas casas. Levei também algumas vezes para o Marcelinho enquanto estava hospitalizado. A imensa diferença de entregar a Eucaristia a ele e às outras pessoas era uma única. Eu tinha e tenho a absoluta certeza que quando eu entrava no seu quarto, não era a mim que ele enxergava. Eles já eram tão íntimos que ele sabia que mais uma vez o amor estava indo ao seu encontro, que mais uma vez Jesus o visitava.
Nesses momentos, a visita nunca foi minha. E antes e depois da comunhão, sempre o quarto estava cheio de um silêncio de amor. O seu amigo Klaus, na época, era também ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e passou a levar-lhe a comunhão diariamente, o que fez por quase 6 meses, até quando condições clínicas o impediram de receber visitas diárias. Merece destaque o registro desses encontros diários. Antes, a alegria que demonstrava por poder receber o Cristo sacramentado era indizível. Aguardava diariamente por aquele momento e regozijava-se e sorria intensamente por poder desfrutar da presença real do seu Senhor e Deus. E muitas vezes dizia-me literalmente, antes de iniciarmos o rito da Sagrada Comunhão fora da missa: amigo, tu me permites adorar um pouquinho? E a partir do ritual romano da Sagrada Comunhão e culto do mistério eucarístico fora da missa, fazíamos a constante leitura dos conhecidos hinos eucarísticos de São Tomás de Aquino, para deleite da alma do Marcelo. Repito, ele sempre insistia, e sempre de forma muito polida e reservada, que o fizéssemos, adorar e ler algum hino antes do rito da comunhão em si. Sempre quis eu ter a mesma fé e o amor eucarístico que Marcelo naturalmente tinha e transmitia. Uma piedade eucarística que, com toda a minha sinceridade, nunca vi sequer em ministros ordenados que eu tenha conhecido. Hoje eu rogo a Deus, por sua intercessão, para que aumente em mim. Estou como que a ouvir as mesmas palavras dele, que ainda ecoam em meus ouvidos, mas de um modo levemente diferente. Amigo, tu te permites adorar um pouquinho? Um episódio interessante também ocorreu quando Marcelo esteve internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O Dr. Kubrusli tentou conseguir para ele um quarto muito bom, uma suíte, para que ele ficasse ali internado, mas não foi possível, a suíte já estava ocupada. E ele ficou com um quarto um pouco pior. Quando o Dr. Kubrusli pediu desculpa por não ter conseguido um quarto tão bom, Marcelinho disse: como não? Olhe para a janela do quarto. Daqui eu posso avistar a torre da igreja e todas as vezes que os sinos tocam, eu faço uma comunhão espiritual. Já fiz muitíssimas. Esse é o melhor quarto. Consideramos como Marcelo saciava sua sede de felicidade, de bem, de graça, da Sagrada Eucaristia. Vamos falar brevemente da confissão, outra fonte de graça. O padre Ivânio destaca a imensa alegria de servir e de seguir o Mestre no caminho da santidade, dizendo: conheci o querido Marcelo Câmara quando cheguei a ser pároco de ingleses, e antes também, quando era seminarista ainda. Sempre o via como um catequista muito zeloso, muito dedicado. Cultivava uma alegria muito grande, uma capacidade imensa de atenção, de simpatia, de caridade para com as outras pessoas. Mostrou-se sempre muito solícito para com a paróquia e suas necessidades. Ajudou muito na evangelização de vários jovens através da sua palavra, do espírito de oração, do seu testemunho. Sempre me impressionou também a forma como se confessava, com muita confiança na misericórdia de Deus, procurando examinar realmente a sua vida e sempre manifestando muita alegria de estar no caminho que ele sabia que era o caminho do seguimento de Jesus, que levava à santidade. A amiga Denise recorda que viu Marcelo uma única vez, ajoelhado na capela da igreja de São Sebastião, após uma confissão, chorando. Jamais presenciei alguém chorando tanto após se confessar. Sinais da intensidade e da seriedade com que ele vivia esse sacramento da reconciliação, da misericórdia divina.
Marcelo também bebia da outra fonte do manancial da graça de Deus, que é a vida de oração. Empenhava-se com todo o coração para cumprir com devoção um plano de vida espiritual composto de missa, comunhões diárias, direção espiritual, confissão semanal, 2 meia horas de oração diária, visita ao Santíssimo Sacramento, terço e outras práticas de piedade. Marcelo sempre se empenhava por fazê-las com amor e foi nutrindo esse desejo de estar a sós com o Senhor ao longo do seu dia, em meio de tantas tarefas da sua rotina diária. Desejava crescer no amor a Deus, ter mais presença de Deus. E as práticas espirituais a que se propôs como supernumerário do Opus Dei, e que fizeram parte em maior ou menor intensidade da vida dos santos reconhecidos pela Igreja, tornaram-se o local do encontro com alguém que se ama, fonte de paz e alegria que ele vai irradiar em meio às ocupações comuns, em meio também às dificuldades da sua vida, e tinha um verdadeiro compromisso de amor com seu plano de vida espiritual. E queria cumpri-lo, necessitava estar com Deus. Era o momento de esvaziar-se de si mesmo para encher-se de Deus. É a mãe Leatrice quem descreve a rotina de oração e de trabalho do Marcelo após despertar. Vinha para a sala, sentava no sofá, fazia as orações, as leituras, acordava sempre 1 hora antes dos compromissos para poder realizar o seu rito de oração. Depois tomava o café e ia fazer o que tinha que ser feito. Todos os dias ele ia à missa, ou às 6h30 na Trindade, ou às 17 horas no Asilo São Joaquim. Inclusive hoje eu estou tentando ir à missa todos os dias no asilo, pois me sinto muito bem naquela igreja, parece que sinto a presença dele. À noite ele jantava, tomava banho, lia alguma coisa do serviço dele, depois sentava no sofá e ficava mais ou menos 1 hora fazendo as suas orações. Antes de terminar essa meditação, é preciso destacar que ele nutria também uma devoção filial profunda à Virgem Maria. E essa devoção era perceptível na fidelidade e na confiança com que ele entregava suas angústias, seus projetos, as suas conquistas a Maria por meio da oração diária do terço. Confortador é o testemunho de João Evaristo de Biase acerca da devoção com que o Marcelo recitava o terço no primeiro retiro do Opus Dei em que ambos se encontravam e do impacto que essa oração causou na vida de João. São palavras dele. Num dos dias de retiro, Marcelo foi quem puxou o terço. E ele o fez com muita caridade, com muita concentração, de forma pausada, sem ser cansativo. Havia anos que eu não rezava um terço. Acho que nem sabia como fazê-lo. A sua voz era bastante serena. E passou num instante. Logo depois eu pensei, puxa, quero saber rezar assim. Nunca disse isso para ele. Bom, o fato é que até hoje, quando o momento não permite que eu reze o terço em voz alta, sabe que a voz que eu ouço puxando o terço não é minha? Quando estou atribulado, no meio da correria diária, mas sei que preciso parar um pouco para rezar ou meditar o terço, é a voz do Marcelo que me vem à mente. Sou grato por isso e quando encontro alguma dificuldade em seguir com alguma prática de piedade ou algo assim, eu penso, como é que será que o Marcelo faria? É isso. Daí acaba saindo. Marcelo soube encontrar o olhar de Nossa Senhora por detrás da simples e aparente repetição das frases do texto. Como dizia São João Paulo II, o rosário promove o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, oferecendo o segredo para se abrir mais facilmente a um conhecimento profundo e empenhado de Cristo.
Digamos que é o caminho de Maria, é o caminho do exemplo da Virgem de Nazaré, mulher de fé, de silêncio e de escuta. A mãe do Marcelo testemunha a sua vivência concreta da oração do texto, afirmando que muitas vezes iam para o centro de Florianópolis de carro, rezando o texto, pois assim Marcelo propunha. Como vimos, o Marcelo procurava beber do manancial da salvação, das fontes da graça, principalmente da fonte dos sacramentos da Eucaristia, da confissão e da fonte da vida de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.